Enzimas. Quando nós falamos de funções de proteínas, eu disse para vocês que nós daríamos uma atenção especial para esse grupo mais especializado e que exibe atividade catalítica, que são as enzimas. Nessa projeção aqui, nós estamos vendo um inseto que é característico nele essa luminescência. Só para mostrar para vocês a atividade de uma enzima, aqui nesse primeiro slide, o que nós temos aqui? Nós temos uma reação química na emissão dessa luminescência. E essa reação ela é feita baseada em que? Nós temos aqui a luciferina e o ATP. Essa reação ela é catalisada por uma enzima, que é chamada de luciferase, e que ao realizar essa reação, o que nós observamos? Essa luminescência. Então, só para mostrar para vocês o que faz esse grupo de proteínas altamente especializado. Então, vamos conhecê-lo. Quando nós pensamos em vida, são duas as condições fundamentais que existem para manter a vida. Quais são elas? Primeiro, o organismo ele deve ser capaz de autorreplicar. E nós vamos conhecer esse evento. E a segunda condição, ele deve ser capaz de catalisar reações químicas com eficiência e seletividade. E nesse contexto, entra esse grupo que nós vamos conversar agora, as enzimas. Por definição, enzimas são catalisadores biológicos. Só que nós devemos lembrar, enzimas são longas cadeias de pequenas moléculas chamadas de aminoácido. Veja bem, nós estamos falando de um grupo dentro das proteínas. E se nós estamos falando de um grupo dentro das proteínas, a sua unidade monomérica também é quem? Os aminoácidos. Desse modo, como funcionam as enzimas? Elas viabilizam a atividade das células, de modo que elas vão quebrar moléculas ou, no sentido inverso, juntar essas moléculas para formar novos compostos. Quando nós analisamos os catalisadores biológicos existentes dentro da célula, com exceção de um pequeno grupo de moléculas de RNA com propriedades catalíticas, só que esse grupo em especial são chamados de ribozimas, todas as enzimas são proteínas. Quais as características que as enzimas têm? Vamos analisar. Quando eu olho uma enzima, eu percebo que ela tem um alto grau de especificidade. O que significa isso? As enzimas elas são muito específicas. Geralmente, a enzima A catalisa a reação A. A enzima B catalisa a reação B. E nesse sentido, elas vão atuar em reações específicas. Ainda dentro das características das enzimas, nós vamos ver que são produtos naturais, biológicos. Ou seja, o nosso organismo ele vai estar constantemente produzindo essas enzimas de acordo com a nossa necessidade. Nesse sentido, as reações acabam se tornando baratas e seguras. Quando nós observamos em relação à atividade catalítica, nós vamos ver que elas são altamente eficientes e dessa forma elas vão acelerar a velocidade numa grande proporção e isso faz com que elas sejam muito eficientes e mais do que isso, as enzimas elas são econômicas. Por quê? Porque elas reduzem a energia de ativação durante a sua atuação. E por serem produtos naturais, não são tóxicos. Só que aí eu devo enfatizar
uma característica extremamente importante. Para que as enzimas tenham todas essas características anteriormente citadas, as condições do meio precisam estar altamente favoráveis. Quais condições do meio? As condições de pH, temperatura, a própria concentração da enzima, a concentração do substrato, o meio, ele precisa estar altamente favorável para que a gente perceba todas essas características que eu citei anteriormente. Em relação à nomenclatura das enzimas, nós vamos observar que no século XIX, poucas enzimas tinham sido identificadas. Porém, na ocasião, àquelas que já tinham sido identificadas, foi adicionado o sufixo -ase ao nome do substrato no qual aquela enzima específica ela catalisava. Veja bem o exemplo. Gordura, que do grego significa lipo, a enzima que catalisa a quebra da gordura foi denominada lipase. O amido, que do grego significa amilon, a enzima que catalisa a quebra do amido foi denominada de amilase. Então, essa terminação -ase se refere às enzimas quando elas foram identificadas. No entanto, existem alguns nomes que são arbitrários. Por exemplo, a tripsina e a pepsina. Eu não vejo a terminação -ase nesses dois exemplos que eu dei para vocês. No entanto, nós vamos perceber que a tripsina e a pepsina, elas estão dentro de um grande grupo, que é o grupo das proteases. E aí nós vamos ver que esse grupo maior segue essa nomenclatura com esse sufixo -ase que foi adicionado ao nome do substrato. Quando nós analisamos ainda essa nomenclatura, em 1955, a Comissão de Enzimas da União Internacional de Bioquímica resolveu nomear e classificar as enzimas até então conhecidas. Para cada enzima, então, nós vamos ver que existe um código de 4 dígitos que vai caracterizar o tipo de reação que essa enzima catalisa. Esse primeiro dígito se refere à classe que essa enzima pertence. E o segundo dígito se refere à subclasse que essa enzima pertence. E o terceiro, à subclasse que essa enzima pertence. E o quarto indica o substrato que essa enzima catalisa. Dentro desse código, então, vamos conhecer esse primeiro dígito que é muito importante, classificação das enzimas de acordo com a Comissão de Enzimas em relação às classes. Nós vamos observar que existem 6 classes para as enzimas. A primeira classe, que é a classe da oxirredutase, são aquelas enzimas que catalisam a transferência de elétrons, íons, hidreto ou átomos de hidrogênio. Nós temos a segunda classe, as transferases. Essas catalisam as reações de transferência de grupo. Nós ainda temos as hidrolases, que são aquelas enzimas que catalisam as reações de hidrólise relacionado com transferência de grupos funcionais para a água. A quarta classe, as liases, essas catalisam as reações de adição de grupos a ligações duplas ou a formações de ligações duplas por remoções de grupos. Nós temos aqui as isomerases, que essas catalisam as reações de transferência de grupos dentro de uma mesma molécula. Dessa forma, ela vai produzir o que nós chamamos de isômeros, e nós conhecemos esses isômeros em outras aulas.
E a última classe, as ligases. As ligases, elas catalisam reações de formação de ligações entre carbono-carbono, carbono-enxofre, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, por reações de condensação acoplada à hidrólise de ATP ou a cofatores similares. Então, aqui nós temos as 6 classes das enzimas que se refere ao primeiro dígito de acordo com a comissão de enzimas. Para que nós possamos entender como que uma enzima ela atua, é necessário que a gente conheça essa enzima. Então, nós vamos conhecer a enzima e as suas partes aqui. Nessa representação aqui, nós temos a porção proteica, que é aquela sequência de aminoácido que essa enzima ela tem, e que nós vamos chamar essa porção proteica de apoenzima. Uma outra região que nós vamos conhecer dessa enzima é o que nós chamamos de sítio ativo, que é essa região aqui. Sítio ativo de uma enzima é a região da molécula enzimática que vai participar da reação com o substrato. Nós vamos observar, então, que é por meio do sítio ativo que ocorre a ligação entre a enzima e o substrato. Porém, nós vamos perceber que algumas enzimas, além do substrato, elas precisam de um cofator. O que é um cofator? O cofator, ele vai ser um componente, e nesse caso, nós temos cofatores que são componentes orgânicos, como no caso que está sendo representado aqui, uma coenzima, e nós temos cofatores que são componentes inorgânicos. Esses cofatores, eles vão auxiliar determinadas enzimas no processo de catálise de uma reação. Vamos analisar primeiro esse cofator orgânico aqui, que é uma coenzima. Nesse caso, ele é necessário para que a reação de uma determinada enzima aconteça. Nós temos diversos cofatores orgânicos, como por exemplo o NAD. Mas além dos cofatores orgânicos, nós ainda podemos ter algumas enzimas que precisam de cofatores inorgânicos. Os cofatores inorgânicos, geralmente, eles são do tipo ativador e eles vão condicionar a ação catalítica da enzima. Ou seja, tanto o cofator inorgânico como o cofator orgânico, para algumas enzimas específicas, eles são necessários para auxiliarem a enzima no seu processo de catálise. E aqui ele está mostrando, ó, que o cofator inorgânico aqui, ele está dando um exemplo, por exemplo, o ferro mais 3. Bom, então, nós observamos que quando nós temos uma enzima em que essa enzima ela tem uma parte proteica, nós temos para essa enzima específica a presença dos cofatores, seja esse cofator orgânico ou cofator inorgânico. Quando nós temos esse conjunto aqui, nós chamamos essa enzima de holoenzima. Então, veja bem, se nós tivermos somente a parte proteica, é uma apoenzima, mas se essa enzima, ela precisa de cofatores, quando esse conjunto ele está completo, o que nós temos é o que nós chamamos de holoenzimas. Vou mostrar para vocês, nesse momento, alguns exemplos de algumas enzimas, porque não são todas que precisam de cofatores,
mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas enzimas em que elas necessitam de cofatores inorgânicos. A hexoquinase, ela precisa de um cofator. Quem é o seu cofator? O magnésio. A citocromo oxidase, o cobre. A alcodesidrogenase, o zinco. E a peroxidase, ferro, tanto mais 3 quanto mais 2. E a urease, o níquel. Bom, dessa maneira, nós observamos que algumas enzimas, elas precisam de cofatores e esses cofatores são cofatores inorgânicos. Eu comentei com vocês que alguns cofatores enzimáticos, eles são orgânicos. E eu dei o exemplo das coenzimas. Então, a coenzima, ela é um cofator, ela é uma molécula complexa, como nós vamos ver. A maioria são derivadas de vitaminas hidrossolúveis. E as coenzimas, elas podem ser classificadas de acordo com o tipo de elemento que ela transporta. Por exemplo, nós temos coenzimas que são transportadoras de hidrogênio. Alguns exemplos de coenzimas que são transportadoras de hidrogênio. A nicotinamida adenina dinucleotídeo, que eu mostrei anteriormente, o NAD. Que tipo de reação que essa coenzima catalisa? Uma reação de oxirredução. Nós ainda temos um outro exemplo, a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, que é o NADP, que também catalisa a reação de oxirredução. Aqui o nosso terceiro exemplo, a flavina adenina dinucleotídeo, o FAD, que catalisa as reações também de oxirredução. Então, aqui alguns exemplos, e eu chamo atenção para esses exemplos dessas coenzimas, porque essas coenzimas, em especial, nós vamos ver a ação dessas enzimas. Mas eu disse para vocês que, além das coenzimas que transportam hidrogênio, nós temos aquelas que são transportadoras de grupos químicos. Quem são essas? Alguns exemplos para vocês. A coenzima A, que tem como abreviatura CoA, SH, e que ela catalisa as reações de transferência de grupo acil. Nós temos aqui um outro exemplo, a biotina. Elas trabalham na transferência de CO2. E a tiamina pirofosfato é um terceiro exemplo que eu coloquei aqui, que é o TPP, que atua nas reações de transferência de grupo aldeído. Então, aqui nós temos alguns exemplos de coenzimas que estão relacionadas com o transporte de grupos químicos, para que a gente possa conhecer. E, de novo, eu chamo atenção para a coenzima A e a tiamina pirofosfato, que são coenzimas que nós vamos conhecer a sua atuação. Eu espero que essa parte, na qual nós falamos de funções e estrutura das enzimas, tenha ficado claro para vocês.